Autor. Bom dia, doutor Maurício. Bom dia, excelência. Só um momentinho aqui que eu estou abrindo aqui o voto. Já acessei aqui. Então, conheço dos recursos ordinários, interpostos e no mérito. Dou parcial provimento ao apelo patronal para excluir da sentença a isenção do pagamento de honorários de sucumbência devidos pelo autor, determinando a suspensão da respectiva exigibilidade, ficando suspensa a execução, condicionada à comprovação, no prazo de 2 anos de trânsito julgado, de eventual superação do quadro de miserabilidade jurídica. E mais daqui, doutor, eu tenho para balizar se o senhor vai aqui sustentar ou não, uma divergência sobre valor arbitrado para compensação de danos morais. Eu estou fixando em 15 mil, mas a desembargadora Maria Beatriz fixa em 5, no que é acompanhada pela desembargadora Eleonora. Então, eu fico vencido. E outra divergência, indenização para o uso de veículo particular, que a doutora Beatriz também diverge para declarar a inépcia da petição inicial, relativamente ao pedido de indenização de uso de veículo, também acompanhada. Nesse caso não, né? Doutora Eleonora me acompanha. Então, são esses os tópicos da divergência, doutor? Concedo a palavra ao senhor. Obrigado, excelência. Só uma pergunta. Tem um pedido também que eu lancei em contra-razão, pedindo a majoração dos honorários sucumbenciais. Tem alguma apreciação em relação a isso? Como que ficou? Majoração? Uhum. Só... Se não tiver, não tem problema, excelência. Depois a gente faz embargo, não tem. Mas é só... Não, é que aqui tem... até aqui na conclusão, acho que eu falei... eu digo para excluir da sentença a isenção do pagamento de honorários de sucumbência devidos pelo autor. Então, Vossa Excelência está representando o autor, né? Isso. Não tem. Tá, qualquer coisa porque essa é uma bandeira que eu tenho levantado aí, mas qualquer coisa depois eu embargo em relação a isso. Sim, doutor. Mas ainda vai usar a palavra? Eu vou fazer o uso, mas é mais uma questão mesmo. Vou fazer o uso rapidamente. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento aos demais membros dessa corte, quero também dar um especial parabéns aí para a doutora Eleonora. É sempre uma grande felicidade para a gente ter essa oportunidade de estar na tribuna quando há essas renovações, né? Foi assim com a doutora Beatriz, foi assim com a doutora Guimar. Saber que a gente está fazendo parte da história, né, dessa especializada. Eu gostaria de falar, primeiramente, em relação à questão do uso de veículo. É mais uma questão mesmo, porque o conhecimento jurídico ele é um processo dialético, né? Então, essa corte parece que tem um entendimento bem firmado em relação a essas questões, mas a gente vai falando e às vezes vai pegando um convencimento ali e futuramente pode ser, né? Mas o que acontece? Eu percebo muito que a Justiça do Trabalho, quando o empregado ele pede a indenização pelo uso de veículo, a Justiça do Trabalho ela tem avaliado corretamente, é claro, sob a ótica o seguinte: se há ressarcimento de combustível, se há ressarcimento de algum outro tipo de prejuízo que o funcionário sofreu em relação da disponibilização do veículo dele para a empresa. A bandeira que a gente vem levantando e chamando a atenção é que, para que a questão seja olhada também sobre o foco do enriquecimento ilícito do empregador. Sobre aquele dispositivo que tem no Código Civil, artigo 884, que diz assim: aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o que indevidamente auferiu. Então, o empregador,
a gente defende que não é só a questão de ressarcimento daquele prejuízo propriamente dito, de combustível, do desgaste do veículo, mas é também a privação do bem, é você colocar o seu bem à disposição do empregador. E se a gente parar para raciocinar de uma certa forma, o empregado nessa situação, igual está aí nos autos, é quase como se houvesse um vício do consentimento, porque quando ele vai ser admitido, e essa prova está nos autos, se ele não tiver o veículo próprio, porque é requisito da contratação, se ele não tiver o veículo próprio para colocar à disposição da empresa, ele nem contratado é. Então ele tem... Então esse tipo de situação, o que acontece? Ela é diferente daquela situação em que o empregado ele tem a possibilidade de usar o vale transporte, né, e ele resolve por uma comodidade própria usar o veículo próprio. Numa situação dessa como nos autos, e como acontece em várias outras situações, são empregados que eles fazem uma rota extremamente apertada. No caso dos autos, por exemplo, o empregado, inclusive, foi até objeto aí de redução, né, da indenização, que eu não vou me opor a isso, mas ele, inclusive, sofreu um acidente com o veículo dele, um acidente grave com o veículo dele, porque ele tinha que viajar e estar à disposição utilizando o veículo dele. Quando ele faz isso, a empresa deixa de ter custo com a frota de veículo, porque nós sabemos que tem várias empresas que têm frota de veículo, a empresa deixa de adquirir a frota, deixa de ter custo com manutenção, deixa de ter custo com seguro dessa frota e repassa isso para o empregado. Então, muitas vezes, o que acontece? Essa empresa ela ressarce o combustível, ressarce um seguro ou uma despesa com troca de óleo, tudo bem, pode até ressarcir alguma coisa em relação a isso, que não é o caso dos autos, inclusive. Mas essa empresa, aquele custo de ter uma frota de veículo próprio, ela transferiu para o empregado. E ela tá, o que está acontecendo com o empregador? Ele está enriquecendo às custas do trabalhador. Então, Excelência, é só mesmo deixar registrado isso. Eu sei que existe um convencimento quase que reinante, né, sobre essa forma de indenizar, mais focada no ressarcimento de combustível, mas é realmente colocar isso para reflexão, que fosse fixado um valor de locação do veículo, literalmente, e repassado isso para o empregado, porque a empresa, ela de fato enriqueceu as custas do trabalhador em relação a isso. Outro ponto que eu até perguntei a Vossa Excelência, doutora Aguimar, em relação a essa questão dos honorários, é uma bandeira que a gente tá defendendo, que é o seguinte, inclusive tem precedente já do TST em relação a isso, foi apreciado recentemente, mas eu vejo que a Justiça do Trabalho ainda não tem se atentado muito para essa questão, que é o juiz lá de piso fixa os honorários lá sucumbenciais em primeira instância. Quando há o recurso, o CPC ele estabelece lá no parágrafo 11, né, no artigo 85, que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional. Antigamente, é claro que a sistemática do processo civil não se aplicava à Justiça do Trabalho, porque era praticamente omisso, mas a partir do momento que passou a prever na Justiça do Trabalho a questão de honorários sucumbenciais, então penso que essa sistemática aqui do CPC se aplica também no âmbito da Justiça do Trabalho. A Justiça Comum, ela tem usado isso com muita eficiência, inclusive como uma forma de cláusula de barreira, como nós temos até no Justiça do Trabalho os depósitos recursais, né? A Justiça Comum tem feito isso muito, inclusive tem servido para educar. A hora de eu recorrer, eu vou pensar, peraí, se eu recorrer, eu posso ter os honorários sucumbenciais majorados, né? Então, muitas vezes a pessoa ela deixa de recorrer para não ter a sucumbência aumentada. Então, é mais esse ponto que eu gostaria de trazer. Agradeço imensamente a oportunidade e rogo que os senhores tenham um dia abençoado. Muito obrigado, Excelência. Nós agradecemos, doutor. Eu vou pedir a Vênia aqui, doutora Eleonora, porque eu vou concordar com essa divergência aqui da doutora Maria Beatriz.
Porque, porque na verdade é que faz sentido, né? Na questão da inépcia da inicial, nesse ponto só, né? Porque realmente aqui falta, como a senhora mesmo constatou, né? Faltou um elemento, né? E aí o feito fica então extinto sem análise do mérito. O doutor pode depois repropor, se for o caso, né? Mas aí eu só queria saber, doutora Leonora, então Fico vencida. fica vencida, né? Tá. Excelência, eu sei que não é um debate, só poderia saber qual que foi o elemento que faltou, porque, como eu até falei agora, né, o direito é um processo dialético, né? A gente faz, a gente erra e vai aprendendo também, né? Seria possível dizer qual que é o elemento que faltou, ou deixo depois eu leio o acordo? Não tem problema. É melhor o senhor ler depois, porque aqui faltou, por exemplo, a depreciação, um dos itens principais, né? Ah, Do entendi. veículo, né? Entendi. Tá certo. Muito obrigado, excelências. Fiquem com Deus. Só, doutor, sobre a questão dos honorários, o senhor falou aí, os honorários aqui, na verdade, foram dado provimento ao recurso patronal para que a parte autora também pague honorário naqueles pedidos que ele foi sucumbente, né? Então é isso que estamos julgando aqui, né? É um provimento parcial do recurso da parte reclamada. Muito obrigado. Então, é o resultado que se proclama nesses termos. Vencida depois que o juiz relator refluiu na questão da inépcia, vencida a desembargadora Eleonora. Ah, sim, eu fiquei vencido também quanto ao valor do dano moral que eu mantinha o fixado em sentença, mas aqui venceu a divergência da doutora Maria Beatriz, que fixa em 5 mil. É isso. Muito obrigado. Nós agradecemos, doutor. Próximo processo, o 7º da licitação oral, pauta